Olá! Neste conteúdo vamos falar sobre o novo regime de IVA de caixa. O Decreto-Lei nº 71 de 2013 aprovou o novo regime de contabilidade de caixa em sede de IVA com caráter facultativo para entrada em vigor já a partir do próximo dia 1 de outubro de 2013. Os sujeitos passivos que reúnam condições para optar pelo regime de IVA de caixa podem exercer essa opção até ao dia 30 de setembro de 2013. Os sujeitos passivos atualmente abrangidos pelos regimes especiais de exigibilidade de IVA podem também exercer o direito à opção, uma vez que estes regimes serão revogados. Vejamos agora a informação legal mais relevante. E desde logo, quem pode optar pelo regime de IVA de caixa? Os sujeitos passivos de IVA que não tenham atingido no ano civil anterior um volume de negócios superior a 500 mil euros, que não exerçam exclusivamente uma atividade isenta ou ao abrigo do regime de pequenos retalhistas, sujeitos passivos que estejam registados para efeitos de IVA há mais de 12 meses, com situação tributária regularizada e sem obrigações declarativas em falta. Esta opção é exercida mediante comunicação à autoridade tributária, através do Portal das Finanças e, como referi, produz efeitos já a partir do próximo dia 1 de outubro. Mas vejamos de uma forma mais alargada quando pode ser exercida esta opção e quando é que pode ser efetuada a desvinculação deste regime. Existem aqui, digamos que, dois períodos distintos. Em primeiro lugar, neste primeiro ano de entrada em vigor deste regime de IVA de caixa, todos os sujeitos passivos que reúnam condições para o adotar podem exercer esse direito até o dia 30 de setembro, sendo que ele produzirá efeitos já a partir do próximo dia 1 de outubro. Os restantes sujeitos passivos que queiram mais tarde adotar o regime de IVA de caixa poderão em cada ano efetuar essa comunicação à AT até ao dia 31 de outubro, sendo que ela produzirá efeitos a partir do dia 1 de janeiro do ano seguinte. O período de permanência será de 2 anos no mínimo, ou seja, independentemente de estar a aderir já até 30 de setembro ou de aderir a partir dessa data para a entrada, terá sempre que se manter durante 2 anos completos neste regime. Após este período, a qualquer momento, pode solicitar à autoridade tributária a desvinculação deste regime, também através de comunicação no Portal das Finanças, e esta saída produzirá efeito no período de imposto seguinte ao da comunicação. Portanto, se tiver no regime de IVA mensal, será logo no mês seguinte ao da comunicação. Se estiver no regime de IVA trimestral, será no trimestre seguinte ao da comunicação. Vejamos agora a que transações se aplica o regime de IVA de caixa. No caso dos sujeitos passivos que optem por este regime, será aplicado a todas as transmissões de bens e prestações de serviço que tenham como destinatários outros sujeitos passivos de IVA, e isto é muito importante, apenas as transações que são efetuadas entre sujeitos passivos de IVA poderão ser reconhecidas como estando ao abrigo do regime de IVA de caixa. Mas existem exceções, e que exceções são estas? As importações, exportações e atividades conexas, isentas, as vendas e compras intracomunitárias de bens e serviços, ou seja, as transmissões e aquisições intracomunitárias de bens e operações assimiladas, bem como as prestações intracomunitárias de serviços, as operações em que o adquirente seja o devedor do imposto, bem como as operações em que os sujeitos passivos tenham entre si relações especiais. E agora, no que concerne ao mecanismo de exigibilidade e dedução do IVA à luz do regime de IVA de caixa. Naquilo que diz respeito à exigibilidade do IVA, o IVA das operações que estejam abrangidas pelo regime de IVA de caixa é exigível no momento do recebimento total ou parcial pelo montante recebido, ainda que se trate de um adiantamento. O IVA das faturas relativamente às quais ainda não ocorreu o recebimento total ou parcial
é exigível no 12º mês posterior à data de emissão da fatura, no período de imposto correspondente ao fim do prazo. Relativamente a estas mesmas faturas, o IVA torna-se também exigível em caso de cessação da inscrição no regime de IVA de caixa e no caso da cessação de atividade. Já no que diz respeito à dedução, o IVA das compras de bens ou serviços só pode ser deduzido quando o sujeito passivo tem já na sua posse a fatura-recibo ou o recibo comprovativo do pagamento. Para além disso, o IVA das transmissões de bens ou prestações de serviços que são efetuadas aos sujeitos passivos que adotem este regime é considerado dedutível no 12º mês posterior à data de emissão da fatura, sempre que o pagamento não tenha ocorrido em momento anterior, bem como nos casos de cessação de inscrição neste regime ou cessação de atividade. Importa aqui salientar que, no caso do fornecedor que não adota o regime de IVA de caixa, pode efetuar a dedução do IVA com base na fatura. Isto ainda que esteja a vender a uma entidade ou um sujeito passivo que adotou o regime de IVA de caixa. Vejamos agora quais os requisitos a que têm que obedecer os documentos emitidos pelos sujeitos passivos que estão ao abrigo do regime de IVA de caixa. Relativamente às faturas, incluindo as faturas simplificadas relativas às operações abrangidas pelo regime de IVA de caixa, devem ter uma série especial e conter a menção IVA regime de caixa. Todos os restantes elementos das faturas se mantêm relativamente àquilo que é o código do IVA, o código geral do IVA, ou seja, as regras de elementos que têm que constar na fatura são exatamente as mesmas, para além do facto de terem que conter a menção IVA regime de caixa e terem que ser emitidas numa série de documentos própria. No momento do pagamento total ou parcial, bem como no caso dos adiantamentos, é então obrigatória a emissão do recibo pelo montante recebido. Estes recibos são emitidos pelos sujeitos passivos abrangidos no regime de IVA de caixa ou que são emitidos a estes sujeitos passivos, devem ser datados, numerados sequencialmente e conter os seguintes elementos: o preço líquido de imposto, a taxa ou as taxas de IVA aplicáveis e o montante do imposto liquidado, o número de identificação fiscal quer do emitente, quer do adquirente, o número e a série da fatura a que respeita o pagamento e, além disso, devem ainda conter a menção IVA regime de caixa. Para além disso, importa realçar que a data de emissão do recibo deve coincidir com a do pagamento, que estes recibos devem ser comunicados nos mesmos termos obrigatórios para a comunicação de faturas, e que, em caso de não recebimento até ao 12º mês, bem como em caso de cessação da inscrição no regime de IVA de caixa ou cessação de atividade, deve ser emitido um documento retificativo da fatura, mencionando que o regime deixou de ser aplicável àquela operação. Relativamente ao registro das operações, as operações que são abrangidas pelo regime de IVA de caixa devem ser registadas separadamente de forma a evidenciar os seguintes dados. Por um lado, o valor das transmissões de bens e das prestações de serviços abrangidas pelo regime, líquidas de imposto, o montante e a data dos recebimentos, o valor do imposto respeitante às operações mencionadas, com a relevância distinta do montante ainda não exigível. Importa ainda realçar que as transmissões de bens e as prestações de serviço efetuadas aos sujeitos passivos abrangidos pelo regime devem ser por estes registadas de forma a evidenciar ainda o montante e a data dos pagamentos efetuados relativamente a cada aquisição. Comecemos por falar das configurações a efetuar ao nível do módulo de gestão. Assim,
surgem dois novos parâmetros, dois parâmetros de configuração geral, onde os sujeitos passivos que adotem o regime de IVA de caixa deverão preencher numa primeira fase qual a data de início da adoção do regime de IVA de caixa. Portanto, a partir de que data é que estão ao abrigo do regime de IVA de caixa. Se posteriormente vierem a desvincular-se deste regime, então deverão preencher nessa altura a data de desvinculação, no parâmetro data de fim do regime de IVA de caixa. Isto para que as análises e até o apuramento de IVA da contabilidade considerem, de acordo com os valores dos recibos e pagamentos e não de acordo com os valores de faturas e compras, aquilo que é o IVA exigível e dedutível. É depois necessário criar uma nova série ao nível dos documentos de faturação. Esta nova série deverá estar configurada com a opção Utiliza regime de IVA de caixa e serve precisamente para registar, para emitir vendas ao abrigo do regime de IVA de caixa. A data do documento de faturação emitido nesta série deve ser igual ou posterior, ou tem mesmo que ser igual ou posterior, à data de adesão ao regime de IVA de caixa. Só a partir dessa data é que os documentos utilizam o regime de IVA de caixa, portanto, a aplicação não vai permitir que sejam registadas nesta série faturas que dizem respeito a datas anteriores à adesão ao regime de IVA de caixa. Portanto, já vem aqui, desde logo, como é controlado aquele parâmetro que falámos inicialmente. Depois, existem mais configurações. Existem configurações também ao nível de todos os restantes documentos envolvidos neste processo, nomeadamente ao nível dos recibos. Aqui terá também que existir uma nova série para a regularização das faturas que dizem respeito ao regime de IVA de caixa. Esta nova série tem que estar configurada com a opção Regime de IVA de caixa. Conforme referi, uma regra para os recibos é que a data seja igual à dos pagamentos, àquele em que o pagamento ocorre. Portanto, é importante que no momento da emissão exista o cuidado relativamente à data do recibo de ter a ligação, digamos assim, com a data do pagamento, em que o pagamento efetivamente ocorreu. E aqui queria salientar que é importante, é tanto mais importante quanto este decreto indica também adicionalmente que a autoridade tributária fica com acesso à informação bancária dos sujeitos passivos que adiram ao regime de IVA de caixa. Como tal, todo este cruzamento de informação poderá ser efetuado pela autoridade tributária, nomeadamente naquilo que se refere às datas do recibo versus data efetiva de pagamento, data em que realmente o dinheiro entrou na conta da empresa. Depois, existe também uma nova opção, um novo botão no ecrã de emissão de recibos, que é o botão de totais, para que seja possível verificar então as bases de incidência e os montantes do IVA por cada uma das taxas, que é também uma necessidade inerente ao regime de IVA de caixa, é esta possível triagem, digamos assim. Depois, ao nível das compras e pagamentos, é necessário configurar novas séries de códigos de conta corrente para registar tanto as compras como os pagamentos destas entidades. Estes documentos deverão estar configurados com a opção Utiliza regime de IVA de caixa no separador Contabilidade da configuração do código de conta corrente. Para além da configuração e daquilo que é o registro documental, é importante também, principalmente para as empresas que não têm o módulo de contabilidade, a análise e apuramento do IVA do gestão. Também esta análise foi alvo de alterações para fazer face à adoção do regime de IVA de caixa e, de acordo com as regras deste regime e tendo em conta os parâmetros preenchidos ou não, o IVA liquidado, portanto o IVA das vendas, irá considerar os recibos processados e deduzir-lhes ou acrescentar-lhes o valor das notas de crédito e das notas de débito. Irá considerar também o IVA dos documentos que estejam por regularizar há mais de 12 meses, uma vez que o IVA desses documentos terá que ser liquidado.
para além do IVA das faturas emitidas com data fim do regime preenchido. Portanto, se já tivermos o parâmetro de data fim do regime de IVA de caixa preenchido, todas as faturas que sejam emitidas com data posterior serão consideradas aqui para o IVA liquidado. Relativamente àquilo que é o IVA dedutível das compras, considerará os pagamentos processados, vai deduzir-lhe as notas de crédito e adicionar-lhe as notas de débito, vai considerar também o IVA dos documentos que estão por regularizar há mais de 12 meses, bem como o IVA das compras cuja data seja posterior à data fim do regime de acordo com o que está preenchido no respectivo parâmetro. Estas são as alterações e as considerações a ter no módulo de gestão. Vamos agora ao software ver então quais as configurações e como é que fica o registro destes documentos para as entidades que aderem ao regime de IVA de caixa e a respectiva análise de apuramento do IVA. Já no software, vamos começar por verificar os parâmetros de data de início e fim de adoção do regime de IVA de caixa. Então, cá tenho no nó de configuração dois novos parâmetros, a data de início do regime de IVA de caixa e a data fim do regime de IVA de caixa. Este segundo parâmetro, data fim, só deverá ser preenchido caso uma empresa adira ao regime de IVA de caixa e mais tarde venha a desvincular-se. Então, deverá colocar aqui a data a partir da qual é efetuada a desvinculação deste regime. A data de início do regime serve para indicar a partir de que data é que a empresa está ao abrigo deste regime de IVA de caixa. Eu vou colocar aqui o dia 1/10 de 2013, mas deixo desde já um alerta, preencham esta data assim que saibam de que vão estar vinculados a partir de determinada altura. Imaginem que decidem durante o próximo ano que querem aderir ao regime de IVA de caixa. Como já referi, se até ao dia 31 de outubro definirem ou pedirem para entrar neste regime de IVA de caixa, essa adoção será efetuada no ano seguinte. Portanto, se durante o ano 2014 até 31 de outubro pedirem a adesão ao regime de IVA de caixa, assim que saibam que foi aceita a vossa candidatura, digamos assim, vêm aqui e preenchem com o dia 1 de janeiro do ano seguinte para que essa informação não fique esquecida, porque é vital depois para terem resultados corretos no apuramento de IVA e na análise do IVA. Então, preenchidos que estão os parâmetros, resta-nos ver as configurações dos documentos. Vou ao menu Tabelas, nó de Gestão, e temos a configuração de documentos de faturação. E aqui vou também procurar por regime de IVA. Tenho uma série específica já em que digo que utiliza o regime de IVA de caixa. Portanto, como foi referido, é necessária uma série própria em todos os documentos que são utilizados ao abrigo do regime de IVA de caixa. É o caso da fatura, cá está já uma série de faturas devidamente configurada. Também, ao nível dos recibos, é importante a existência de uma série específica e cá tenho uma série específica configurada com o regime de IVA de caixa. É importante também, ao nível das compras e pagamentos que venham a ser transacionados ao abrigo deste regime. Então, essas configurações são efetuadas nos códigos de conta corrente e cá estamos nos códigos de conta corrente. Vou procurar aqui vossa fatura e cá tenho vossa fatura RIC. E na configuração da vossa fatura RIC é no nó Contabilidade que deveremos ativar a opção Utiliza regime de IVA de caixa. O mesmo se passa com o código utilizado para os pagamentos, como seja o caso do código Nosso Cheque. Temos já aqui um código Nosso Cheque RIC. Porquê? Porque este código que é utilizado para pagamentos utiliza o regime de IVA de caixa. Queria ainda particularizar o caso dos adiantamentos. No caso dos adiantamentos, como em tudo mais, é necessário uma série específica, mas não é aqui na configuração da série que eu indico se estou ou não ao abrigo do RIC. É no código de conta corrente que lhe está associado. É neste código de conta corrente associado aos adiantamentos ao abrigo do RIC que eu digo que utiliza o regime de IVA de caixa.
e desta forma estão efetuadas as configurações dos documentos inerentes. Feitas as configurações base, vamos ver um exemplo. Vamos aceder ao ecrã de faturação. Estamos já a visualizar uma fatura emitida na nova série de faturas ao abrigo do regime de IVA de caixa. Vamos fazer aqui a previsão da impressão desta fatura para confirmarmos a menção que deve constar, ou seja, juntamente com o campo que já existe no software, em que é indicado 4 das posições do código do documento, portanto, de processado por programa certificado e o número da certificação de software, surge a mensagem e exigibilidade de caixa, portanto, a menção e exigibilidade de caixa de acordo com aquilo que é obrigatório. Isto significa que não é necessário fazer qualquer alteração ao layout de impressão. Porquê? Porque o campo que já é obrigatório ser incluído na impressão, que é o campo de certificação de software, já inclui a informação da menção obrigatória sempre que estamos a trabalhar com a impressão de documentos que estão ao abrigo do regime de IVA de caixa. E agora, tendo emitida a fatura, mas ainda não se encontrando a mesma regularizada, vamos ver o apuramento do IVA. Vou selecionar aqui nos recentes, podia selecionar nas análises da aplicação, gestão, IVA, apuramento de IVA. Vou executar. Vou selecionar para considerar a data original para o ano 2013 e vou mandar calcular. E o que é que temos relativamente ao mês de outubro? Nada relativamente ao IVA das vendas. Porquê? Porque apesar de já termos emitido a nossa primeira fatura ao abrigo deste novo regime, a mesma não se encontra regularizada e, como tal, o IVA não se encontra aqui considerado. Então, o que vamos fazer não é mais do que regularizar esta fatura. Vamos emitir um recibo de conta corrente, também na nova série de recibos RIC. Vamos chamar aqui o nosso cliente para o dia 3/10, imaginemos. Vamos chamar o seu movimento de conta corrente relativo à fatura, que será totalmente regularizado, e vamos gravar. Este recibo será processado com a data de emissão. Porquê? Porque as regras dizem que não poderemos ter a emissão de um recibo com uma data diferente daquela a que o pagamento corresponde. Então, vamos dizer OK, não vou agora imprimir o recibo e o processamento está concluído. Vamos voltar à nossa análise apuramento do IVA, agora sim pelos recentes, mais uma vez selecionando a data original e já cá temos, no mês de outubro, o IVA das vendas e depois temos refletido na coluna do IVA mensal o valor do IVA das vendas que teremos que entregar ao Estado relativamente às vendas de outubro. Ok, vamos sair daqui e vamos só aqui no ecrã de recibos confirmar no botão de totais que efetivamente o valor do IVA respeitante à fatura que nós estamos a regularizar neste recibo é de 315,79 € para uma base de incidência de 1.373 € e o total será então os 1.688,79 €. Portanto, temos aqui o circuito mais simples relacionado com este regime de IVA de caixa. Existe uma fatura, existe um pagamento e só a quando do processamento do recibo que corresponde a esse pagamento é que é considerado o valor desse IVA para efeitos de declaração periódica do IVA e também, claro, naturalmente, depois da declaração anual. Vamos ver outro exemplo. Neste segundo exemplo, temos uma outra fatura para o nosso cliente de gosto pela música, também é um sujeito passivo de IVA, que nos adquiriu 3 artigos distintos relacionados com a sua área de negócio. Queria salientar que este cliente tem um desconto financeiro de 2% sobre o pronto pagamento. Então, vamos ver o recibo que foi emitido. Porquê? Porque ele pagou parcialmente o valor desta fatura. Do total da fatura, ele regularizou 1.000 €. Como tem um desconto financeiro, o valor total da fatura são 983,74 €. No botão de totais, poderemos ver que a base de incidência correspondente são 813,01 €, a que corresponde um valor de IVA de 186,99 €.
é este o desdobramento e a rastreabilidade deste documento que regulariza parte de uma fatura de 1.623,60 €. Vamos ver agora novamente a nossa análise de apuramento do IVA para percebermos qual o reflexo e a influência deste novo recibo ao nível dos valores do IVA. Então temos que para outubro o IVA das vendas é já de 502,78 €, influenciado naturalmente pelo IVA desta fatura e que afeta naturalmente o IVA deste mês. Vamos agora emitir uma compra para vermos a parte do IVA dedutível, do IVA das compras. Vou sair daqui, fechar o ecrã de faturação e agora sim estamos em condições de tratar toda a parte das compras. Vamos aqui às compras a fornecedores, mas antes de lançarmos qualquer compra, vamos ver o apuramento de IVA relativamente, ou tendo em atenção o IVA das compras para confirmarmos os valores que nos são apresentados. Portanto, nem para outubro, nem para setembro existem valores de IVA das compras. Isto significa que não tínhamos lançado qualquer compra para os meses em questão. Mas chega-nos agora uma fatura de um fornecedor nacional cuja data de lançamento é já o dia 1/10, mas que diz respeito ainda ao dia 29/9. Vamos lançar aqui os artigos que adquirimos, 4 adufes, e vamos gravar. Da mesma forma, vamos lançar uma outra fatura, mas para o nosso fornecedor Gabanelli. Esta fatura é lançada no mesmo dia 1/10, mas a data original é o dia 25/9 e aqui não compramos adufes, compramos uma flauta ou 10 flautas, vamos assim, para termos um maior impacto no total do IVA. E vamos também gravar. Portanto, na sua totalidade, estes dois documentos que acabamos agora de lançar totalizam 82,80 € de uma compra e 276 € da outra, prefazendo 358,80 € de IVA. Vamos ver o que é que temos espelhado no apuramento do IVA. Então vamos aqui novamente à análise de apuramento de IVA pela data original dos documentos e o que temos não são os 358 €, mas os 276 € no mês de setembro. E porquê é que temos espelhado este valor? Porque o nosso fornecedor Gabanelli é um fornecedor estrangeiro, é um fornecedor da União Europeia. No caso é italiano, mas o país de origem é a União Europeia. Daí que a nossa análise reflita apenas o valor da compra que efetuamos ao Faro Instrumentos, 276 € de IVA. E este valor surge-nos na data de setembro, porque estamos a reger-nos pela data original do documento. Agora sim, vamos lançar uma compra efetuada em outubro e já referente a uma aquisição de outubro, digamos assim. Não poderemos utilizar a mesma série, vamos ter que alterar aqui a série. Porquê? Porque vamos fazer esta aquisição a um fornecedor nacional ao abrigo do nosso regime de IVA de caixa. Portanto, aderimos ao regime de IVA de caixa, vamos fazer esta compra ao abrigo deste regime, vamos indicar o dia 2/10 como sendo a data interna da nossa compra e o mesmo dia 2/10 como sendo a data original da compra. Vamos comprar duas rabecas celeiras que totalizam 168,82 € de IVA. Vamos gravar e vou já aqui aprovar para pagamento e vamos ver o nosso apuramento do IVA. Vamos ter em conta a data original e não temos IVA das compras para o mês de outubro. Porquê? Porque como estamos ao abrigo do regime de IVA de caixa, só após pagamento é que vamos deduzir o IVA. Vamos então registar esse pagamento. Vamos ao menu Gestão, Pagamentos a Fornecedores, introduzir um novo registro, selecionar também desde já a nossa série de pagamento por cheque
ao abrigo do regime de IVA de caixa. Vamos colocar aqui o número do cheque que utilizaremos para pagamento. Ao nosso fornecedor Faro Instrumentos, a data do pagamento será dia 5/10. Vou introduzir o movimento correspondente então à fatura de compra ao abrigo do RIC. Vamos fazer o pagamento na totalidade para simplificar. A data de processamento, como já referi, relativamente aos pagamentos, tal como em relação aos recebimentos, é assumida como sendo a data do próprio documento. No botão de totais temos o valor do IVA correspondente ao total do documento que estamos a pagar. Aqui já não precisamos ter a base de incidência, porque na declaração periódica do IVA, relativamente à dedução, não necessitamos de reportar a base de incidência, mas apenas o valor do IVA, daí que aqui tínhamos apenas o valor de IVA correspondente ao documento que estamos a regularizar. E então, vamos novamente, através do painel global de análises, ao nosso apuramento de IVA. Vou utilizar mais uma vez a data original e agora sim, cá temos já refletido no IVA das compras o valor do pagamento ou do IVA relativo ao pagamento que acabámos de registar para o mês de outubro. Desta forma, temos a solução para as vendas, temos a solução para as compras e no apuramento do IVA do gestão conseguimos depois ter uma noção mensalmente qual o valor do nosso IVA, não é? E depois, naturalmente, também, como sabem, isto reflete-se no IVA trimestral para que, dependendo do regime adotado pela empresa, consiga saber qual o IVA que terá a receber ou a pagar, dependendo do facto de utilizar o regime mensal ou o regime trimestral para o IVA. E com isto, visualizamos de uma forma simples como efetuar as configurações e como são tratados os documentos dentro do módulo de gestão naquilo que se refere ao regime de IVA de caixa.